Queridos, abramos nossas Bíblias, Gênesis 37. Esse mês de maio nós temos falado sobre família, essa tem sido a nossa ênfase nesse mês. E hoje nós queremos concluir essa série, essa sequência, a partir de Gênesis 37. E na verdade nós faremos até o... pode soltar aí, Vicente, por favor. Até os 50, não leremos o texto todo, mas queremos que os irmãos estejam com as suas Bíblias abertas. Queridos, o nosso tema esse ano é alegria com A maiúsculo. E temos falado a esse respeito, deixando muito claro de que não se trata de uma alegria convencional no sentido, está tudo bem, eu estou feliz, está tudo mal, estou em desespero. Mas que essa alegria com A maiúsculo, ela é muito maior do que circunstâncias, muito maior do que todas as coisas estarem correndo bem conosco, mais do que coisas. Alegria com A maiúsculo é uma pessoa, aquele que diz, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e assim por diante. Aquele que diz, a alegria que eu dou, o mundo não pode dar, é de vocês, eu dou, é presente, é graça, é bondade de Jesus para conosco. É uma alegria que vai muito além, queridos, de olharmos para as circunstâncias e falarmos, está tudo bem, está tudo bem. E uma das coisas que mais roubam a alegria, a nossa alegria, é quando as coisas não estão bem em casa. Nós podemos estar muito bem, sermos muito bem sucedidos em todas as áreas, mas se as coisas não estão bem em casa, nenhum sucesso, nenhuma recompensa a frustração de um mau casamento, de uma família desestruturada. Agora, queridos, a pergunta é, quem pode ter um casamento ou uma família perfeita? Ninguém. E se a nossa alegria estiver firmada apenas em possuirmos ou sermos possuídos por uma família perfeita, nós não experimentaremos essa alegria com A maiúsculo. Por isso, nesse mês, nós falamos sobre famílias imperfeitas que precisam de uma graça perfeita. Nós, como indivíduos, mas também como famílias, precisamos ter plena consciência de que se não fora pela graça do nosso Deus, nós teríamos vidas completamente destruídas. E durante esse período, queridos, esse mês de maio, nós falamos sobre 3 famílias até aqui: Abraão, Isaque e Jacó. E hoje nós queremos falar sobre José, completando aí a família. E é exatamente sobre essas 4 famílias, Abraão, seu filho Isaque, seu neto Jacó e seu bisneto José, é que nós queremos falar. Hoje pela manhã nós já fizemos um resumo histórico da caminhada dessa família. Mas hoje nós queremos nos ater, queridos, ao que a palavra de Deus nos diz. E Gênesis 37 a Gênesis 50, nós temos aqui o início da história de José. Conta-se que José era o filho preferido do seu pai, Jacó. Essa era uma característica de toda a família, desde Abraão. E essa marca sobrecarrega essa família e traz grandes prejuízos. Diz que num determinado dia, os irmãos tinham ido para o campo cuidar das ovelhas, e ao longe eles veem o seu filho, o seu irmão, aliás, José, chegar.
E eles começam a falar entre eles, dizendo: olha, lá vem o tal sonhador, por causa de alguns sonhos que José tinha compartilhado com eles. E aquele José acha, esse nosso irmão, acha que ele é melhor do que a gente. E mais do que isso, ele é o filho preferido do papai. O papai dá tudo de bom para o Zezinho, e para a gente não sobra nada. Olha aquela roupa colorida que ele ganhou. Aquela roupa colorida é o testemunho visível que o Zezinho é o preferido. E aí alguém propõe dizendo: vamos matá-lo. Aí Rubem, o irmão mais velho, diz: calma, gente, não é bem assim. E no final da história, José é jogado numa cisterna seca no meio do deserto. A sua roupa é arrancada e depois é levada ao pai, dizendo: olha, seu filho morreu. Alguma fera deve ter se alimentado dele, já que eles levam aquela roupa ensanguentada. E José é vendido como escravo para o Egito. José tem 17 anos quando isso acontece, um adolescente. Se nós pensarmos nisso, queridos, pensarmos num adolescente de 17 anos, que é paparicado, que é bem cuidado, que tem todo o conforto, o pai é rico, tem tudo o que precisa, e de repente o menino some. O que aconteceu com esse menino? Morreu? Foi roubado? Foi sequestrado? O que aconteceu? Aos 17 anos, esse menino é levado para um país longínquo, com outra cultura, com outros costumes, mas acima de tudo com outra fé. Tanto é que ele chega no Egito, o seu nome é mudado, ele não é mais José. Ele recebe um nome egípcio, provavelmente em homenagem a um dos deuses do Egito. E José é transformado então de filho preferido para escravo na casa de um homem poderoso lá do Egito. José serve com fidelidade, serve com integridade, se destaca, mas ele, por uma falsa acusação, vai parar na cadeia, na prisão. E durante esse tempo, da sua venda aos 17 anos, 13 anos se passam. E José agora tem 30 anos de idade. Quando nós olhamos e vemos o reencontro daqueles irmãos com José. E nós temos essa história contada com alguns detalhes que enriquecem, mas que nós não temos tempo para fazermos isso aqui agora. E eu quero, queridos, olhar a Gênesis, alguns versículos, Gênesis 45, versículos 5 a 9. E eu gostaria de ler alguns desses versículos, apenas para servir de base para algumas reflexões a respeito da história de José, que vive as consequências de uma família imperfeita, mas que é encontrado pela graça perfeita de Deus, que tem todas as coisas sob controle, todas as coisas debaixo da sua autoridade, debaixo das suas mãos. O texto de Gênesis 45, versículos 5 a 9 diz: quando José se dá a conhecer os seus irmãos, que saem lá de Canaã e vão até o Egito à procura de alimento. Já pela segunda vez, os irmãos estão ali, José então agora abre o coração para os seus irmãos e diz: eu sou José, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Essa é a forma como José se reapresenta aos seus irmãos. Eu sou José, eu sou José, o irmão que vocês venderam.
Agora, o próximo capítulo, queridos, capítulo 50, versículos 15 até o versículo 21. Jacó, o pai de José e dos seus irmãos, está morto, foi sepultado na mesma sepultura que o seu avô Abraão, a sua avó, tinha sido sepultados, a sua bisavó Sara. E agora, depois daquele velório gigantesco, daquele desfile funerário imenso, a família volta para o Egito. E o grande questionamento dos irmãos nesse retorno é: o que José fará conosco? José vai vingar o que nós fizemos a ele? José vai nos matar? José vai nos mandar para a prisão? O que José fará? E no coração deles havia dúvida, medo, temor, incertezas. E aí no capítulo 50, versículos 15 em diante, até o 21, diz o texto assim: uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Eu acho muito interessante isso aqui. José recebe a mensagem dos seus irmãos, pedindo, clamando por misericórdia, por perdão, e diz que José chora. Tantos anos se passaram, mas a lembrança de tudo o que aconteceu ainda estava viva na sua alma, na sua mente. A sua lembrança ainda era muito rica nesses detalhes, e José chora por isso. Ainda doía, ainda mexia com a alma dele. E talvez na nossa vida em família, queridos, quando a gente fala desse assunto, a gente trata do assunto família, casamento, pais e filhos, irmãos, talvez alguma coisa ainda mexa, ainda que seja alguma coisa tão longínqua, mas alguma coisa de fato ainda não resolvida. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Apesar, queridos, daqueles irmãos não possuírem mérito algum para serem bem tratados, para serem tratados com bondade por José, a graça de Deus é tamanha que José reconhece essa graça, e por causa de tudo o que aconteceu, e por causa da consciência que ele tinha de Deus no controle da história, diz que ele resolveu tratar com bondade aquela situação e aqueles seus irmãos. E eu queria pensar, queridos, achei que, desculpa, eu não passei aqui. Vamos lá. E daí, queridos, o que nós precisamos aprender, o que nós podemos aprender dessa história? A história de José, para mim, é uma das mais ricas. É uma história extraordinária, que mostra exatamente a bondade de Deus, a provisão de Deus, a sabedoria de Deus em controlar a história quando alguém ainda nem mesmo imagina o que possa acontecer no futuro, de que o futuro já está nas mãos do Senhor,
de que Deus já sabe o que acontecerá daqui 7 anos, daqui 14 anos, daqui 50 anos. E nesse tempo Deus mesmo diz que aquele povo vai passar por um tempo de 430 anos de escravidão. Deus já sabia de todas as coisas. Mas o que nós aprendemos? E aí eu queria pensar com vocês, queridos, algumas lições que nós podemos aprender aqui com José. A primeira delas é que José admitiu e reconheceu a dor, a tristeza das suas perdas. José, ele não espiritualiza o seu problema, dizendo, não, está tudo bem, maravilha, tal. Não, José chora, e nós temos em 2 momentos que José chora quando volta ao passado. Ele chora quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Quando os irmãos vão ao Egito à procura de alimento, José pede que todos os servos saiam da sala. Fica apenas ele e os seus irmãos, e diz que José chora copiosamente, a ponto do seu choro ser ouvido de longe. Agora, depois que toda a família está reunida, ele pôde rever o seu pai, pôde rever o seu irmão mais novo, Benjamim. Depois deles estarem juntos ali, bem colocados num lugar próspero ali do Egito, em Gozém, quando o assunto vem à tona, José chora novamente. Há determinadas dores, queridos, que permanecem na nossa alma. Por mais crentes que nós sejamos, por mais servos de Deus que nós sejamos, ou que nós vivamos como tal, há determinadas dores na nossa alma que permanecem, e nós precisamos da graça de Deus, para que isso não nos distancie da graça do Senhor, para que isso não venha produzir ainda maiores dores. Um homem ou uma mulher que passou, por exemplo, por violência física, sexual na infância, por mais que as coisas tenham sido tratadas, resolvidas, é uma marca que fica. Talvez o sentimento do abandono de um pai, de uma mãe. Essa semana eu estive com alguns pastores, e um deles, que é lá do Paraná, ele estava compartilhando, um homem da minha idade, compartilhando, eu não posso me esquecer da minha mãe, e eu preciso resolver algumas questões com a minha mãe. Coisas que aconteceram antes dos 8 anos de idade. Antes dos 8 anos de idade. Esse homem agora com quase 60 anos, sendo ministrado, dizendo, eu preciso resolver os meus problemas com a minha mãe. E aí, ele compartilhou, depois de uma noite, uma palavra que foi ministrada ali, ele compartilhou, dizendo, no dia seguinte, dizendo, eu tive coragem, e eu liguei para minha mãe, e sexta-feira, anteontem, eu marquei um café da manhã com ela, às 7h40, eu vou estar na casa da minha mãe, para tomar café da manhã com ele. O que leva, queridos, um homem de quase 60 anos, pastor, homem de Deus, crente, a manter na alma uma dor, depois de tantos anos, mais de 50 anos passados, a dor de lembranças da sua história, com a sua mãe, que ainda estavam vivas. A minha palavra aqui, queridos, é, José precisou assumir essas suas dores e essas suas tristezas. José não podia se esconder atrás de uma aparente solução já dada a determinadas situações, mas ele assume claramente diante dos seus irmãos a dor do mal que ele havia recebido. Onde eu quero chegar? Talvez haja alguns aqui entre nós que talvez carregue marcas na alma e no coração, feridas de rejeição, feridas de sentimentos não correspondidos,
marcas profundas que foram deixadas pelos pais, pelos irmãos, por familiares, seja o que for, que precisam ser colocadas diante de Deus, para que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida, para que você seja curado, para que a sua alma seja restaurada, por causa da perfeita graça de Deus. A sua família, queridos, assim como a minha, não é uma família perfeita. Nós não queremos e nem precisamos expor os podres da nossa existência, de forma alguma. Mas nós não podemos esquecer delas, no sentido de não tratar delas. Se elas estão aí, se elas ainda ferem, se elas ainda machucam, coloque essa dor diante de Deus, mas trate efetivamente das suas dores, das dores da experiência da sua própria casa. A segunda lição que eu aprendo com a história de José, queridos, é que em nenhum momento da sua história, José perdeu de vista a grandeza, o amor, a graça, o poder e a providência de Deus. Sempre que José fala dessa situação, ele vai dizer de forma muito clara: foi Deus, foi Deus. No capítulo 45, ele diz: Deus me enviou diante de vocês. Deus me enviou diante de vocês. Foi Deus. Ele continua: foi Deus quem me mandou para cá. Foi Ele quem me fez conselheiro do faraó. Foi Deus que planejou tudo para o bem. No capítulo 50. Foi Deus. Há algumas coisas que às vezes nos acontecem que a gente para e pergunta: onde estava Deus? O que Deus estava fazendo? Que não me viu? Não me livrou? Não me defendeu? Não agiu? Não fez alguma coisa para que essa tragédia não acontecesse na minha vida? Onde estava Deus? Em nenhum momento, queridos, José, ao lembrar das situações passadas, ele diz: não, tudo bem. Não, ele diz: o mal que vocês me fizeram. Havia algo muito maior por trás disso tudo. Deus estava agindo. Deus estava trabalhando. Foi Deus, em última instância, quem me mandou para o Egito. Não foram vocês. Foi o Senhor. Foi Deus. Foi Ele. Isso tem a ver com os decretos de Deus, tem a ver com a provisão de Deus, tem a ver com a direção de Deus, tem a ver com a proteção de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa família toda, sobre o mundo então conhecido. Queridos, como nós precisamos reconhecer que Deus sempre mantém controle sobre a história da sua vida, sobre a história do mundo. Foi Deus. Nós vivemos um tempo, queridos, em que algumas coisas são questionadas, e uma delas é exatamente sobre a questão da soberania de Deus. De que nós vivemos debaixo da direção e do controle de um Deus que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E que as coisas acontecem porque elas são determinadas pelo Senhor no contexto geral da história. Mas aí eu não entendo isso ou aquilo. Eu também não, queridos. Eu também não. Quem somos nós para entendermos e para respondermos, e mais do que isso, para tentarmos justificar Deus? Como se a gente até dissesse: não, é Deus, mas Deus estava errado. Deus não podia ter deixado acontecer isso. Ou Deus, ele vacilou nesse momento. Não. Em nenhum momento, queridos, esse adolescente que é desprezado pelos irmãos,
que é ameaçado de morte por eles, que é vendido como escravo, e que como adolescente ele passa a sua vida num lugar estranho, primeiro como escravo, depois como prisioneiro, até os 30 anos. Ele tinha mais tempo, aliás não tinha mais tempo, faltaram 4 anos para ele ter o mesmo tempo de Egito do que ele tinha quando ele foi vendido como escravo. Mas quase a mesma quantidade de tempo vivendo nessa situação, mas em nenhum momento ele virou e disse: Deus me abandonou. Jamais, 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 nunca. Imagine se abandonado por um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo faz. Mas pense sempre, queridos, que ainda que a gente não compreenda, ainda que nós não entendamos, nós vivemos debaixo do domínio de Deus que diz: tudo é meu, tudo é meu. Eu sou Senhor sobre todas, absolutamente todas as coisas. E José reconhecia isso. O grande desafio é que a gente também reconheça isso. Deus, eu não entendo por quê. Eu não entendo por quê. Mas eu sei que o Senhor está no controle. O Senhor sabe que eu não gostaria de passar por essa situação. E quantas situações nós não gostaríamos de passar. E quantas coisas nós clamamos para que Deus reverta. E as coisas parecem não ter nenhuma mudança. Mas nós precisamos lembrar, há um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, e Senhor sobre a minha vida, e eu me submeto a elas. Foi o Senhor, não foram vocês. O que vocês fizeram foi o mal, mas foi Deus que me mandou para cá. Terceira lição que eu quero deixar aqui, queridos, é que nós somos desafiados, assim como José, a reescrever o roteiro da nossa vida de acordo com a providência divina. De acordo com a providência divina. E eu escrevi ali: José foi parceiro de Deus para ser uma bênção. Algumas pessoas não gostam muito disso aqui, parceiro de Deus. E só para não gerar discussão, mas ao mesmo tempo não deixar isso solto, nós precisamos lembrar da palavra de Paulo aos Coríntios: de Deus nós somos cooperadores. De Deus nós somos cooperadores. E nós precisamos lembrar que Deus realiza o que Ele deseja, e muitas vezes Ele o faz por nosso intermédio. Muitas vezes nós somos as mãos e os pés do Senhor. Muitas vezes nós somos boca de Deus para abençoar pessoas. Muitas vezes Deus não vai enviar, e talvez na grande maioria das vezes, Deus não enviará anjos, mas Deus enviará pessoas, homens e mulheres, gente com cara de amigo, com cara de crente, com cara de profissional, com cara de professor, até com cara de pastor, até com cara de advogado, de engenheiro, de arquiteto, de tantas profissões, para dizer: faça isso, eu quero que aconteça isso e isso, e abençoe alguém. Abençoe a cidade, abençoe o país, abençoe o mundo. Eu quero usar você para fazer diferença no mundo em que você vive. E aí, querido, José reconhece essa provisão de Deus na sua história, na história da sua família e na história do Egito. E ele vai dizer: Deus me enviou. Não é simplesmente, ele diz: Deus tentou consertar as coisas, e já que eu estava aqui, Ele resolveu me usar para isso. Não, Deus me enviou, e o jeito que Deus me enviou foi através da maldade de vocês. Ele vai dizer também, queridos,
E foi ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio, governador de todo o Egito. Foi ele. E foi ele que me colocou nesse cargo. Para quê? Para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Aqui, queridos, entra uma outra doutrina fundamental na nossa percepção espiritual, que é o senso de vocação, de chamado. Você foi chamado para quê? A gente ouve muito que uma pessoa vocacionada é um missionário, é o pastor, é aquele que foi chamado para servir a Deus no contexto de uma obra espiritual ou religiosa num outro lugar. Não, queridos. Eu sou tão vocacionado quanto você no que você faz. A diferença é que eu fui vocacionado para ser pastor. Você foi vocacionado para ser fotógrafo, vocacionado para ser dentista, vocacionado para ser comerciante, vocacionado para ser engenheiro. Você foi chamado por Deus para alguma coisa. Não imagine que o seu trabalho, que a sua profissão, é simplesmente uma questão de escolha pessoal. Não se imagine assim. Não pense que você esteja com esse domínio tal sobre a sua própria vida. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi Deus que me colocou nesse lugar para que eu pudesse salvar a vida de muita gente. E Deus tem chamado muitos aqui. Na verdade, não tem chamado muitos, tem chamado todos, absolutamente todos, para que a gente tenha essa consciência de propósito de Deus para a nossa história. O que Deus quer, ou como Deus quer usar você. Como que você pensa ser útil nas mãos de Deus, no dia a dia. Amanhã é segunda-feira. Muita gente diz, nossa pastor, não lembra disso. Ao invés de falar, não lembra disso, eu queria que você pensasse, como Deus vai me usar a partir de amanhã, durante essa semana, para abençoar a vida de alguém. No meu trabalho, no seu trabalho. Quem ou quais serão as pessoas que Deus vai colocar na minha frente, como resposta de oração a alguém? Alguém orou, alguém pediu a Deus por uma solução, e o que Deus faz? Coloca essa pessoa diante de você, para que você seja bênção na vida dela. José tinha consciência disso. Deus me chamou para salvar vidas. 13 anos nessa universidade preparatória para ser governador do Egito. Era uma preparação diferente daquela que ninguém esperava. Mas Deus preparou José para que os propósitos de Deus, para que a providência de Deus se cumprisse na vida daquele povo e principalmente na vida da sua família. Em quarto lugar, queridos, José rompeu com o padrão normal da sua família, da forma como a sua família tratava mágoas emocionais e conflitos familiares. E aqui eu quero tratar de uma forma bem específica sobre a questão dos conflitos familiares, que envolve não apenas marido e mulher, mas também pais e filhos, irmãos, parentes, ou às vezes até fora do ambiente do contexto familiar. Os irmãos, os pais, avô, bisavô de José, eles tratavam os conflitos de uma forma muito diferente da que José tratava. Se vocês olharem, por exemplo, Jacó, o pai de José, a forma como Jacó lidava com o seu pai, o Isaque, e com o seu irmão Esaú, vocês vão ver que a forma como José viu o seu pai lidar com isso era bem diferente.
Jacó engana o pai, mente para o pai, se finge irmão mais velho, se finge ser Esaú. Jacó vende um prato de comida pelo direito da herança, consegue fazer isso. Jacó é esperto. Jacó, ele tem que fugir. José não, José tem uma outra experiência. Se nós olharmos, queridos, para a história de José e a forma como ele resolve esse problema com seus irmãos, eu continuarei a cuidar de vocês. Fiquem tranquilos, fiquem sossegados, eu vou cuidar de vocês. Como vocês resolvem, como nós resolvemos, isso tem a ver comigo e com a Edileia, por exemplo, comigo e com os meninos, tem a ver comigo e às vezes com um de vocês ou alguns de vocês. Como resolvemos os conflitos? Mas eu queria pensar aqui, queridos, principalmente no contexto familiar, partindo da relação marido e mulher, mas logicamente que nós podemos aplicar algumas coisas aqui para todos os relacionamentos. A primeira coisa, queridos, é que às vezes nós usamos algumas ferramentas que elas não são necessariamente pecaminosas ou más, mas elas não são apropriadas como soluções de Deus para esses relacionamentos. Eu coloquei ali algumas coisas, o tempo. Deixa o tempo passar. Edileia reclama disso comigo. Amor, acontece algumas coisas, você faz de conta que não aconteceu nada, deixa passar e o tempo vai passando e você já esqueceu. E às vezes eu esqueço mesmo. Às vezes eu faço de conta que esqueci, né? Mas depende da situação. Mas às vezes a gente deixa o tempo passar, mas a gente não trata do problema. José tratou do problema. O tempo passou, mas na primeira ocasião, na primeira oportunidade, José diz: é verdade, vocês me venderam como escravo, vocês me fizeram mal, e se não fosse pelo Senhor, eu estaria no sal. Amor. Às vezes nós resolvemos o nosso problema com amor, ótimo, mas e quando o amor falta? E quando o amor não traz com ele o domínio próprio, para saber como fazer, como reagir e como falar. O amor é fundamental, não há a menor sombra de dúvidas, mas não suficiente. O amor faz parte, mas o amor por si só não é ferramenta suficiente para que a gente possa resolver algum problema. Respeito, ódio, não, eu vou estourar. E ele vai ver o que é bom para a tosse agora. E é assim que eu vou resolver. Agora ele vai ver o que é bom. E agora eu vou me vingar. E agora eu vou devolver na mesma moeda. E a gente pode ter essa reação muitas vezes. Mas também, queridos, especialmente no vínculo marido e mulher, sexo, vida sexual. Ah, é? Às vezes a gente ouve muita piadinha assim, mas isso é muito mais verdadeiro do que a gente às vezes imagina. Tá bom, vai dormir no sofá. Uma semana de sofá, um mês de sofá, 2 meses, 3 meses, 6 meses de sofá, e usa algo que Deus deu como bênção, para manipular uma situação, ou para tentar dizer, viu, eu estou no controle. Sexo entre marido e mulher, bênção, bênção. Mas de repente eu posso usar uma coisa que é bênção da parte de Deus, e usar isso para manipular situações ou dificuldades de relacionamento. Mentiras. Meus irmãos, isso aqui é um problema seríssimo, seríssimo, que nos alcança, porque a mentira, ela traz consigo aquela sensação de que vai resolver o problema. Aquela sensação que, se eu falar, não foi bem assim, e eu crio uma história paralela,
Aqui a gente diz, não, aí resolve. Queridos, a palavra de Deus é muito clara em dizer que a mentira tem perna curta. A Bíblia não diz com essas palavras, mas a Bíblia diz que toda verdade virá à tona. Toda verdade será revelada. Por que não tratarmos as coisas com verdade? Com verdade. Com verdade. Como nós precisamos ser o povo da verdade. Como nós precisamos, queridos, ser um povo comprometido com a honestidade. Para que a gente possa, de fato, resolver. Agora, queridos, há uma outra questão aqui que eu gostaria de colocar, que Salomão, na sua sabedoria, nos lembra que nós precisamos para manter o vínculo, apesar das dificuldades, que é o cordão de 3 dobras, lá de Eclesiastes capítulo 4, uma corda de 3 fios, que não se arrebenta com facilidade, uma corda trançada, de tal forma que essa corda, agora ela é reforçada, por esses 3 fios, e pode esticar, que ela não se arrebenta. A dificuldade, os problemas, as lutas podem ser grandes, mas há alguma coisa que nos dá resistência. E quando a gente fala sobre essa corda de 3 pontas, essa corda reforçada, logicamente, queridos, que nós estamos falando sobre a presença de Deus entre nós, a presença do Senhor entre nós. Não dá para a gente resolver os nossos conflitos, onde quer que seja, se a gente resolver deixar Deus do lado de fora. Não dá. José, queridos, ele trata aquela situação com os irmãos, e ele não nega a sua angústia, a sua tristeza, o seu choro, em momento algum. Mas em todas as situações, a primeira coisa que ele coloca no meio da história é: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi o Senhor. O espaço para entender e para compreender que ele não tinha controle na história, que ele não poderia fazer como homem, fazer muita coisa, mas Deus estava agindo, Deus estava agindo, e era Deus que continuaria agindo para solucionar aquela questão. Como nós precisamos entender, queridos, que a nossa casa, a nossa família necessita ter espaço para o sagrado, espaço para a presença, para o mover de Deus no nosso meio. Deixe-me dizer uma coisa aqui, queridos, que me incomoda profundamente. Casais que não oram juntos, famílias que não oram. Não, mas na hora da refeição a gente ora, às vezes de forma tão formal. Ora aí, menino, ora aí. Eu estou falando gente, nós estamos precisando de Deus aqui. Nós estamos precisando de um mover do Pai, do Filho e do Espírito entre nós, para que o azeite que desce dos céus possa aliviar um pouco essas nossas relações. Gente, casamento bom não é um casamento que não tenha problemas. Não é. Eu já falei aqui da mulher do Billy Graham, que ela foi entrevistada e perguntaram para ela se ela já tinha pensado em se separar do Billy Graham alguma vez. Ela disse: separar não, mas matar muitas vezes. E lógico que eu não vou perguntar quantas vezes você já pensou em matar seu marido aí. Claro que não. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que por melhores que somos e que melhor que seja a nossa relação como marido e mulher, como pai e filho, mãe e filhos, nós precisamos dessa presença de Deus no nosso meio, para que a nossa casa seja lugar de bênção, lugar de paz.
Não dá para a gente conseguir isso pelo nosso próprio esforço, conseguir isso apenas porque nós somos bons ou porque nós somos melhores. Não. Precisamos investir na vida espiritual da nossa família. Precisamos investir na nossa vida espiritual individual. E temos consciência, queridos, de que nós precisamos colocar Deus dentro da nossa casa de tal forma que o diabo, quando ele sondar a sua casa para fazer um auê com você e com a sua família, ele diz: opa, aqui não vai dar para encarar. Esse povo aqui é povo de oração. Eu posso até tentar atrapalhar um pouco, mas Deus está aqui no meio deles, não dá para fazer muita coisa. A gente não precisa ter medo, não precisa ter medo de casar, não precisa ter medo de ter filhos. Eu vejo tanta gente que fala: pastor, que medo de ter filho. Não tenha. Pastor, não sei, eu vejo tanto casamento ruim. Eu tenho medo. Não tenha. O grande problema é que nós queremos que as coisas aconteçam bem, sem que a gente faça qualquer coisa. Invista na espiritualidade da sua casa, na sua própria espiritualidade, para que você possa crescer na graça e ver o cuidado de Deus sobre a sua vida. Eu termino, queridos, lembrando que hoje, no nosso calendário cristão, é o dia de Pentecostes. É o dia da descida do Espírito Santo, em que se celebra a descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, em Jerusalém. Os discípulos estavam reunidos porque eles obedeceram a Jesus, que dissera a eles: esperem até que do céu seja derramado sobre vocês a promessa do Pai, a descida do Espírito, para que vocês não estejam sós. E diz que naquele dia, estando os discípulos ali no cenáculo, o Espírito Santo desce sobre eles. A proclamação da palavra de Deus, anúncio da palavra de Deus de forma miraculosa. As pessoas ouvem a pregação do Evangelho em línguas diferentes, as mais distintas naquele lugar. As pessoas são impactadas com o poder do Evangelho e são convertidas, são transformadas. Como era um tempo de festa em Israel, com outro significado, como está acontecendo agora lá em Israel. Aquele povo de todas as partes do mundo saem agora e anunciam o Evangelho de Jesus. Houve alguém que morreu na cruz para ser Senhor e Salvador, é Jesus. Agora eu também sou um cristão. E leva Jesus para si mesmos, e leva a Jesus para suas famílias, em todos os lugares. E Jesus entra na casa, Jesus entra na família, Jesus faz parte da história. O maior desafio, queridos, é sermos enchidos pelo Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo, buscarmos a Deus com tamanha confiança, que o Espírito Santo nos visitará de forma extraordinária, e essa presença poderosa do Espírito na minha e na sua vida, fará toda a diferença na nossa família. E nós vamos olhar para a nossa casa e dizer: que bom servir ao Senhor, e servirmos juntos ao Senhor. E Deus vai dar a você uma família abençoada, não sem problemas, mas uma família abençoada, um casamento formidável, filhos abençoados, pais crentes cheios de sabedoria e uma parentela abençoada. Promessa de Deus para aqueles que vivem debaixo da graça, da perfeita graça de Deus, apesar de sermos tão imperfeitos. Desse modo, palavras de José, ele tranquilizou os seus irmãos ao tratá-los com bondade. Crente, preste atenção nisso. Crente é gente
bondosa, especialmente com os mais próximos. Especialmente com os mais próximos. Você tem que ser uma pessoa boa, bondosa, agradável, amável. Tem que demonstrar isso e tem que levar isso para dentro da sua casa. Sua casa precisa ser encharcada de bondade. Precisa ser um lugar onde seja leve viver, apesar das dificuldades. Mas a bondade tem que existir na sua casa de forma abundante. Abundante, abundante. Você tem vivido isso dentro da sua casa? Essa tem sido a sua experiência, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades? Viva segundo a vontade de Deus, mas acima de tudo, experimente da perfeita graça do nosso Deus, que é derramada sobre a sua casa e sobre a sua vida, para que assim nós possamos olhar para o futuro e dizer sempre: Deus está no controle, e é Ele mesmo que me conduz para onde Ele deseja. Meu desejo e a minha oração, queridos, é que nós sejamos sustentados e fortalecidos, que as nossas famílias, eu, Edileia e o Jonas lá em casa, a sua família, cada família aqui representada, que eu sei que cada família tem ali suas dificuldades, suas lutas, seus problemas, normal, gente, normal, nada normal. Ninguém precisa transparecer uma realidade que não seja verdadeira. E não estou dizendo também que tem que exagerar em termos de, não, mas o pastor está falando que toda família tem problema. Lá em casa não tem, amém, glória a Deus, aleluia por isso. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que a gente precisa olhar para a nossa casa e dizer: esse é o lugar em que a graça de Deus é derramada sobre a minha vida, e é o lugar que eu posso experimentar e receber o melhor da parte de Deus, apesar de tudo, apesar de tudo. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Como está o seu casamento? Às vezes precisa do azeite do Espírito Santo, para dar uma lubrificada, para que não haja muito atrito, para que as coisas aconteçam assim, sem sair muita faísca, né? Está bem lubrificada ali, as engrenagens, e a coisa está acontecendo, está caminhando. Marido, seja um maridão de Deus, seja um homem de Deus, seja um marido sim, daquele, queridos, que sua mulher não quer te perder a custo nenhum, porque senão você não vai achar outro parecido, até mais ou menos igual na praça, não vai ter. Diz: esse não, esse é meu, só meu e para sempre meu. Seja homem de Deus, queridos, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais olharem para você e dizer: que prazer, eu estou casada com um homem de Deus, o meu pai é um homem de Deus, os meus filhos são homens de Deus. Mulher, seja uma esposa sábia. A esposa sábia edifica o seu lar, faz com que o seu lar cresça, com que o lar seja mais cheio de graça. O papel das mulheres dentro de casa, queridos, é fundamental. Tem mulher aí reclamando dos maridos, mas me desculpem, mas a mulher está estragando. Não estou dizendo que marido não estraga também, não, estraga sim. Mas mulher, seja uma esposa aprovada, seja uma mãe cheia do Espírito, para que os seus filhos se inspirem em você para buscar a presença de Deus. Uma mulher onde você coloca os seus pés, a luz de Jesus brilhe. Meninos e meninas, solteiros, solteiras, a minha oração para que vocês experimentem do melhor de Deus, para que a satisfação que Deus nos concede seja mais que suficiente para todas as coisas,
E que Deus cerque a sua vida e a sua alma com a presença dEle, com a bênção dEle, para que Ele esteja providenciando para você o melhor que Ele pode lhe dar. Amém. Que Deus enche o seu coração de alegria e que não haja desejo maior do que ter a Jesus como Senhor da sua vida.